Agora sim, muito bom dia para vocês. Quis marcar esse encontro aqui, né, para falar um pouquinho do meu trabalho e como que eu vou ajudar vocês a desbloquear e por que que eu fiz esse vídeo, né, levemente atrapalhado. Por que que eu fiz esse grupo de transbordo aí, o Desafio 21, né, lapidar para crescer, e a hashtag aí que a gente está usando agora virou meu lema, é transbordar para transformar. Então, muito prazer, meu nome é Brenda Quaresma e eu ajudo as pessoas a potencializar aquilo que elas têm de melhor e a minimizar aquilo que não é tão bom nelas. Onde a maioria das pessoas vê defeitos, eu vejo superpoderes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o formato do nosso corpo, ele revela como funciona a nossa mente. Até tem, o formato do corpo explica o tipo de mente que você tem e revela as verdades por trás de qualquer problema. E por que isso? Eu vou dar uma introduçãozinha aqui básica para vocês entenderem. E eu vou fazer uma aula aí ao longo desses próximos dias. Eu vou fazer uma aula completa sobre isso. Mas o que acontece? Todos nós, seres humanos, passamos por 5 dores. Que é a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da troca, ou da traição. E acontece quando a gente está desde o útero até a gente ter mais ou menos 5 anos de idade. E é tudo inconsciente, né? Dependendo do ambiente, de como a gente interpreta, de como o nosso inconsciente, na verdade, interpreta o ambiente que a gente está, a gente vai ressentir mais ou menos dessas dores. Então, por exemplo, enquanto a criança está no útero, por uma série de fatores ali, ela está suscetível à dor da rejeição. Por uma série de fatores que acontecem externamente no mundo da mãe, aquela criança lá dentro do útero pode perceber ou não a dor da rejeição. Na verdade, todo mundo passa pelas 5 etapas, todo mundo sente um pouquinho de cada uma dessas dores. Mas, por exemplo, a da rejeição, eu senti só 3%. Né? Eu fiz o meu mapeamento, a análise corporal, ela permite isso, você identificar quantos por cento de cada uma das dores você tem. Então, eu tenho só 3%. Quer dizer que a rejeição, para mim, é algo que não afeta em nada. E eu também tenho esses 3% aí, eu tenho do recurso que a mente desenvolveu para lidar com a rejeição, mas é muito pouco. Já quando foi na fase do abandono, que é entre o primeiro mês e o primeiro ano de vida, eu, por exemplo, senti 33% de mim, né, de quem eu sou, sentiu essa dor. Está registrado no meu sistema nervoso. Praticamente 1/3 de quem eu sou tem essa dor registrada. E essa dor de ser abandonada lá na infância não tem a ver com a intenção dos adultos, tá? Mas essa dor aí me trouxe o recurso da comunicação. Então, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou espontânea, desastrada, muitas vezes desastrada, mas eu sou assim. Vocês chegaram a ver o vídeo ontem que eu mandei lá do desafio, lá no final, lá eu cantando? Meu Deus, eu não tô nem aí para pagar mico, não. Claro que isso é fruto de muito desbloqueio, né? Porque antigamente eu tinha uma configuração, né? Eu achava que eu era tímida até conhecer a pessoa. Depois que eu começava a conhecer, eu perdi a timidez. Mas, na verdade, eu nunca fui tímida. Na verdade, eu era toda bloqueada, né? Porque 1/3 de quem eu sou é espontânea. 1/3 de quem eu sou é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas. Meu sistema nervoso todo é moldado para isso. Por quê? Porque se eu não tenho pessoas, a probabilidade de eu me sentir abandonada é muito maior. Então, tem vários recursos, tanto no formato do meu corpo como no funcionamento da minha mente, que estão programados para evitar principalmente a dor do abandono, que foi a maior registrada no meu sistema nervoso. Aí depois, a criança, quando ela tem entre 1 e 2 anos e meio, ela sente a dor da manipulação, e aí ela desenvolve o recurso de ser articuladora, ela desenvolve o recurso de ser negociadora,
de conectar os pontos, as pessoas. Depois dos 2 anos e meio, 3 anos e meio, é a fase da humilhação. Então, por alguns fatores ali, a criança pode se sentir humilhada, e aí ela vai desenvolver o recurso da força, da constância, da capacidade de prestar atenção em pequenos detalhes que ninguém mais olha. E por último, entre os 3 anos e meio e 5 anos de idade, vem a fase da traição, onde a criança percebe que o mundo é feito em pares, e aí ela entende que ela precisa de um par, ela vai buscar esse par no progenitor do sexo oposto, ou seja, no meu caso, fui buscar no meu pai, no caso aí do Cleidinei, ele foi buscar na mãe. Todo mundo passa por isso, né? Dessa dor eu tenho 23% de quem eu sou. E aí, o que acontece? Esse pai e essa mãe já tem um par, já tem outros afazeres, e nesse momento a criança se sente traída, trocada, excluída daquela relação. E isso desenvolve várias habilidades também, que é a capacidade de competir, a capacidade de ser proativa, ágil, uma pessoa executora. Então, eu vou entrar em detalhes aí em tudo isso, mas o que eu quero trazer é que realmente o formato do corpo, ele é um manual para você se entender. E aí, existem 6 partes do corpo que a gente analisa. O formato da cabeça, dos olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. E a análise é algo que transformou a minha vida. Transformou a minha vida por quê? Porque, como eu estava falando, né, desse medo do abandono, 33% de mim e tudo mais, o que acontece? Eu sou uma pessoa mais sensível. Então, se eu sinto uma emoção, eu preciso chorar. E tem uma coisa que o Pablo Marçal sempre fala, é que o nosso bloqueio está intimamente ligado ao nosso propósito. E o que acontece? Aquilo que a gente tem de mais valioso, os nossos recursos que foram feitos para a gente lidar, para a gente resolver, na verdade, para a gente eliminar as dores, por exemplo, a parte da comunicação e tudo mais, é para eu não me sentir abandonada, para eu resolver esse problema. Meu sistema nervoso todo se moldou para isso. E aí, justamente, toda essa minha sensibilidade foi criticada quando eu era criança. O fato de eu sentir muito e chorar é porque eu era manteiga derretida. O fato de eu ser uma pessoa intensa, eu era chamada de dramática. Então, eu aprendi a minha vida inteira a fazer o quê? A reprimir as minhas emoções. Esse era o meu bloqueio. Por quê? Um deles, o medo da necessidade de aprovação, o medo de um monte de coisa fazia eu me reprimir. Eu engoli aquele tanto de sentimentos, só que eu não dava conta, porque eu sou uma pessoa que precisa botar os sentimentos para fora. Nem todo mundo é assim. Estou falando do meu caso aqui. Então, o que acontece? Aquele ambiente todo se moldou para mostrar para mim que o jeito que eu tinha de funcionar era errado, era inadequado. E não era por má vontade, por má intenção daqueles adultos que me cercavam, mas é porque eles aprenderam que tinha que ser de um jeito e eles me ensinaram que eu tinha que me comportar daquele jeito. Na melhor das intenções deles, eles acabaram me bloqueando toda. Eles não respeitaram quem eu era. Depois que eu passei pela análise corporal, que eu identifiquei isso e eu descobri que o choro é um recurso, é uma ferramenta, o choro, para mim, é algo positivo, eu comecei a usar. E não foi fácil. Uma vida inteira a gente trancando o choro, por mais que o choro venha um pedaço, segurava firme, trancava aqui, ó, aqui não chora. E isso era muito doloroso para mim, era pesado. Mas hoje, graças a Deus, eu me soltei aí, né, me descobri e comecei a me respeitar, fazendo as coisas, né, chorando, me permitindo fazer aquilo que era necessário para mim. E a minha proposta é essa, ensinar em detalhes tudo isso para vocês. A minha proposta é que vocês realmente entendem a causa da causa, porque esse bloqueio, por exemplo, só o fato de eu não poder chorar e não poder expressar os meus sentimentos, me trouxe vários bloqueios. E, inclusive, esse de eu me sentir uma pessoa tímida. Na verdade, eu não sou tímida. É mais forte do que eu me comunicar com os outros. Mas, como eu era muito podada, eu tinha aquele medo de fazer as coisas erradas, eu tinha medo de falar a coisa inadequada, porque senão eu ia ser criticada e de repente podia ser até mesmo abandonada. E aí existem as outras dores, né, que todo mundo tem todas no sistema nervoso,
E, com exceção da rejeição, que no meu sistema nervoso é só 3%, todo o resto eu tenho. As minhas dores são todas altas. A do abandono é 33%, da manipulação e da traição é 23%, e da humilhação é 18%. E que isso significa? Que todas essas dores estão muito presentes na minha vida. Então eu tinha, né, essa dificuldade de saber lidar. Como se na nossa cabeça, eu sempre falo, como se na nossa cabeça vivessem 5 funcionários. E esses funcionários, eles estão ali para... O único objetivo deles é realizar todos os nossos sonhos. Eles estão ali para isso, para nos servir e realizar todos os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Só que, como eles estão mal programados e eles não são respeitados, eles vão fazendo o melhor que eles podem. E esses funcionários, eles seguem um líder. E existem 2 líderes. O nosso consciente, que é a gente adulto, né, essa parte minha aqui que está falando com vocês, que vocês estão compreendendo, e a parte nossa, a nossa criança interior, que tem várias necessidades emocionais, como ser amado, cuidado e protegido. E essas necessidades emocionais, normalmente, elas não são atendidas. Tanto que a gente cresce com um monte de bloqueio, por quê? Porque com intenção ou sem intenção, ou por despreparo, ou por má intenção mesmo, os adultos que nos criaram, eles eram despreparados, eles não sabiam lidar com as nossas necessidades emocionais. E eles não atendiam às nossas necessidades emocionais adequadamente. E nos ensinaram que a vida era assim. Só que o que acontece? Para a gente gerenciar uma equipe que existe dentro da nossa cabeça, é igual gerenciar uma equipe de uma empresa. A gente precisa conhecer os funcionários, saber no que eles são bons, no que eles não são bons, qual é a carga horária de cada um, qual é o papel que cada um desempenha, no que quando eles se conectam, quando eles se juntam, eles se potencializam, e o que quando eles se conectam, eles se juntam, eles brigam, eles conflitam entre eles. E quando há conflito, a gente tem que saber, como ótimos líderes que somos, temos que ser líderes de nós mesmos, a gente tem que saber o quê? Atender os 2, ou os 3, ou os 5, quando eles estiverem em conflito, atendê-los de modo que ninguém se sinta prejudicado. Porque não adianta, eu tenho 2 crianças brigando, por exemplo. Uma quer pouco chocolate, outra quer muito chocolate. Aí eu vou lá e quero dividir o chocolate exatamente igual para os 2. Não vai dar certo. Ambos vão se sentir prejudicados, porque um não gosta muito de doce e o outro gosta. Se eu dou ao meio, divido, quero ser democrática, alguém vai se sentir prejudicado, porque um vai receber de mais e o outro vai receber de menos. Então, eu tenho que conhecer a necessidade de cada uma dessas crianças, no caso, e dar a quantia necessária que cada um se satisfaça. Então, na vida é assim, a gente tem que conhecer os nossos conflitos internos, quem são esses funcionários que existem dentro da gente, para quê? Para que a gente consiga atender essas necessidades emocionais deles e eles possam, então, trabalhar para a gente, fazendo com que a gente alcance os nossos objetivos, fazendo com que eles não nos sabotem. Dito tudo isso, vocês entenderam? Ficou claro? Ficou com alguma dúvida? Fala aí para mim. Eu tive dúvida. Eu tive dúvida aqui na fase inicial, que foi feita menção sobre as 5 dores, e a forma como foi expostas, eu fiquei me perguntando se elas são boas ou ruins no primeiro momento, porque, pelo que eu entendi, o abandono lhe proporcionou potencializar a comunicação. Por outro lado, traz um ambiente de sensibilidade. Tem os prós e os contras aí, faz essa abordagem. Tem sim. Na verdade, sim, o ser humano ele é moldado através de dores. Então, essa é a parte ruim. Só que cada dor traz alguns recursos. Então, e todos esses recursos, eles foram feitos para que eu resolva essa dor, para que eu não ressinta mais essa dor, para que eu elimine essa dor da minha vida. O contra, na verdade, vem do ambiente em que que a gente cresce e que a gente é inserido hoje, né? Por quê? Porque esse ambiente, ele não está preparado, ele não conhece, ele não sabe que existem esses funcionários aí. Eles não sabem como que cada um de nós funciona. Na verdade, são poucas pessoas ainda no mundo
que têm esse conhecimento, por exemplo, da análise corporal. Então, por mais que a pessoa tenha autoconhecimento, eu sempre digo que a análise corporal, ela traz um nível de clareza e de compreensão de nós mesmos que é infinitamente gigantesco. E aí um nível de, quanto mais consciência, a gente ganha um nível maior também de controle, e de controle sobre a nossa vida. Então, assim, o ruim é a dor que a gente passa, mas a dor é obrigatória. É da fase, né, da nossa fase de desenvolvimento. O que é bom é o recurso. Ali você citou a sensibilidade. A sensibilidade é algo bom. Eu sou uma pessoa intuitiva. Eu sou uma pessoa que eu preciso sentir, e depois que eu sinto, é que eu consigo agir assertivamente, e depois que eu ajo, é que eu penso a respeito. Mas essa é a minha forma de funcionar. A vida inteira, eu busquei funcionar ao contrário. Eu busquei sufocar as minhas emoções. Então, eu sufocava minhas emoções, eu não me permitia sentir, né, nem expressar. Se eu não me permitia sentir, né, eu ficava me julgando, criticando todo aquele sentimento que estava dentro de mim, achando aquilo inadequado, as minhas ações eram tudo conturbadas. Por quê? Porque eu não tinha clareza do que eu tinha que fazer. Porque eu não tinha um ambiente onde eu pudesse me sentir confortável em expressar os meus sentimentos. E aí depois eu ficava processando uma culpa, porque aí o que eu fazia não dava o resultado que eu queria, e eu não entendia o porquê. E aí era uma frustração atrás da outra, uma frustração atrás da outra. Então, a sensibilidade é algo bom para quem tem esse traço. Tem pessoas que são mais introspectivas, que são mais racionais. Elas devem enxergar isso, a sensibilidade, como algo absurdo. E, inclusive, tem pessoas que têm essa sensibilidade tão castrada que enxergam essa sensibilidade como algo absurdo, como algo ruim. Como eu, por exemplo, quando eu funcionava lá na dor, lá toda desconfigurada, né? No caso, tinha sido, é como se tivessem instalado vários vírus em mim, né? E nós somos assim. O ambiente parece que instala vírus na gente, assim, que critica e julga todos aqueles pontos que são os nossos pontos fortes. Mas é porque tem essa questão, né, de o nosso bloqueio está ligado ao nosso propósito. A nossa busca tem que ser sempre mergulhar em nós mesmos para a gente descobrir como a gente funciona, quem a gente é, quais são as nossas habilidades naturais para a gente cumprir o nosso propósito. Todas as coisas que acontecem é como se fosse uma cortina de fumaça para que a gente não conhecesse, não encontrasse a nossa real potencialidade e para a gente não cumprir aquilo que Deus nos chamou. Então, por exemplo, eu vou citar a Ângela, que ontem ela falou de, de ser... Como foi? Você falou, Ângela, que você tinha esse... No fim das contas, era um bloqueio de autoimagem, né? Você se criticava, não gosta de algumas coisas em você, né? Isso. E você, pelo que eu já vi aí em você, você é uma pessoa executora, você é uma pessoa ágil quando faz as coisas, você é uma pessoa proativa, não fica esperando pelos outros. E você tem essa questão de ser naturalmente mais vaidosa. Isso é um recurso para você, né? De querer se cuidar, de querer estar sempre bem elegante, bonita e tal. Isso tudo são recursos. Mas, não sei se você foi, talvez, pode ser que você tenha sido muito comparada na infância, talvez você tenha se sentido imperfeita muitas vezes, e isso tudo reflete a dor de quê? De ser trocada, traída ou excluída. Então, você tem uma mente que triangula. Ah, tem que ter o plano A, mas tem que ter o plano B. Faz sentido isso ou não? Faz sim. E aí, ter o plano A, tem que ter o plano B. Só que, se você não está no recurso dos seus traços, isso aí vai ser um tormento para você, porque você nunca vai conseguir chegar até o final daquilo que você se propõe. Você vai se encantar com o desafio do início e vai acabar deixando muitas vezes as coisas pela metade por se sentir insegura. Então, tem várias questões que eu quero trabalhar e eu vou fazer outras aulas, que eu vou explicar a fundo cada um desses traços, como resolver os conflitos. Mas agora, de tudo isso, tem mais alguma dúvida até aqui? Eu tenho mais uma pergunta. Então, pelo que eu entendi, e também trazendo aí o alinhamento já com alguns encontros, né, com mentoria com o Pablo,
a gente entende que a dor, ela é um sinal de que a gente está crescendo, né? Ou que tem, pelo menos, a possibilidade de crescer, está saindo da zona de conforto, enfim. Como que a gente pode, hoje, enquanto pais, educar as crianças de tal forma que elas não, a gente não as proteja demais e também não provoque, talvez, em excesso essas dores? Como buscar, talvez, esse equilíbrio aí, já que, pelo que eu entendi, as dores ajudam as pessoas a crescerem, porém tem também o contra, né? Como lidar com essa situação aí? Esse ponto de equilíbrio, se é que ele existe. Existe sim. Ó, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que é para o conhecimento que eu tenho, porque eu sempre vou falar da análise corporal, porque é o conhecimento mais prático, objetivo e assertivo que eu conheço. Eu já tinha passado por vários processos, né, de autoconhecimento, tinha estudado várias coisas, psicologia, PNL, reprogramação mental. Nossa, eu fiz muita coisa mesmo, né, comportamento humano, eu estudei várias coisas, crenças limitantes, aí eu fui para umas outras terapias muito loucas lá, de barra de axis e de um monte de coisa. Então, eu sempre busquei muito conhecimento. Sempre não, né? Em 2018 que começou essa minha jornada aí de olhar para mim. Mas o que acontece? Nada que eu estudei foi tão assertivo quanto a análise corporal. Por quê? Porque eu conheci quem eu era e aí eu pude respeitar. A melhor forma de você não bloquear uma criança é respeitando quem ela é. Se ela é uma pessoa mais sensível, deixa ela expressar a sensibilidade dela. Se ela é uma pessoa mais introspectiva, não fique exigindo que ela fique cumprimentando todo mundo, abraçando e beijando ou se expondo a muitas pessoas. Se ela é uma pessoa mais, como eu vou dizer, uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais lenta, não fica criticando que ela é que ela é lenta. É porque muitas vezes aquela pessoa que é mais lenta, ela dá atenção a detalhes, ela precisa estar muito segura para ela fazer alguma coisa, né? Então, não fica se a pessoa ela é mais negociadora, né? Se ela tem um espírito mais de liderança, de conectar, e ela tem essa característica de ser mais realmente assim que ela lidera todo mundo e ela quer conectar os pontos e as pessoas e ela quer fazer trocas, não fica criticando essa criança que ela é interesseira ou fazendo ela sentir que ela precisa fazer algo para você dar atenção para ela. Quando eu entrar nos detalhes disso aí, né, dessa aula que eu quero fazer, vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, respeitando a criança e estimulando o que há de melhor. E em vez de pegar e criticar ou de falar, não faz isso, ai que vergonha. Tem uma amiga minha, inclusive ela tá me piorando também, e aí quando a filha dela faz alguma coisa, ela tem uma filha de 7 anos. Quando a filha dela faz alguma coisa assim, espontâneo, ela fala, ai que vergonha. Mas ela fala rindo, ela fala brincando. Mas é uma necessidade de aprovação que ela está inserindo ali, instalando naquela criança, né? Não é a intenção dela. Mas o que acontece? Ela, sem querer e sem perceber, muitas vezes ela acaba podando aquela espontaneidade da filha dela. E até os 7 anos é a idade crucial, né? A partir dos 7 anos, a criança, tudo que foi instalado de bloqueio e de tudo mais, começa a se manifestar. Mas, basicamente, deixando a criança ser livre, explicando para ela, principalmente quando ela vai crescendo mais um pouquinho, explicando o que deve ser feito e o que não deve, e não dizendo porque é feio. Porque, por exemplo, assim, eu cresci ouvindo que falar palavrão era feio. Mas meu pai e minha mãe viviam falando palavrão. Mas era feio. Não pode falar porque é feio. Não é porque não pode falar porque é feio. É porque realmente são palavras pesadas que são palavras negativas, que acabam trazendo coisas negativas para a vida da pessoa. Hoje eu não falo mais palavrão, só de vez em quando sai alguns. Quem nunca, né? Mas, sabe, explicando o porquê, não falando assim, não pode botar a mão, por exemplo, quantos você tem filhos? Quantos anos tem seus filhos? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Pensa o seguinte, nessa fase, a criança, ela está
descobrindo a sexualidade dela. E, assim, a criança não tem a maldade, não tem a malícia. Mas nessa época, entre os 3 anos e meio, 5 anos e meio, 6 anos de idade, mais ou menos, ela começa a ter uma percepção sensorial nas partes íntimas. É o choquinho mágico, né? Até essa fase, a criança botava o dedo no nariz ou lá na parte dela, ela não sentia nada. Hoje, quando ela toca lá, ela sente uma percepção diferente, que é algo gostosinho. Então, a criança tem a tendência de começar a mexer naquilo dali. Muitas vezes, os pais pegam e fazem o quê? Tira a mão daí, não pode mexer, é feio, que não sei o quê. Isso trava a criança. Tem que explicar, olha, você não pode mexer nas suas partes na frente das outras pessoas, né? Porque isso aí é uma coisa íntima sua, você não pode deixar ninguém mexer também. Então tem que explicar. Dependendo da forma que você lida com isso, você pode bloquear a criança. E eu trouxe esse exemplo porque ela está bem nessa fase de descobrir. E a parte da sexualidade é algo que é muito... como o adulto já tem a malícia, ele, muitas vezes, ele pega e ele fala, porque é feio, porque não faz isso, porque não sei o quê, e acaba bloqueando a criança num momento de vida que ela está descobrindo o próprio corpo. E é válido ela descobrir o próprio corpo. Mas é claro que ela não vai poder ficar mexendo na frente de todo mundo, né? Ficar ali deixando outras pessoas tocarem. É óbvio que isso não pode acontecer. Então tem que ser explicado. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a gente pega e fala, porque é feio, porque não se faz, porque isso. E a criança cresce acreditando que é feio, é feio, é feio, mas ela não entende por que de fato ela não deve fazer. E aí é feio, mas eu posso fazer escondido, porque a criança, ela vai fazer aquilo que você cobra rigorosamente dela, e ela tem necessidade de fazer, ela vai acabar fazendo escondido. Então é importante ter essa... Não adianta você ficar querendo evitar todas as dores, né, dos seus filhos, cada um tem que passar pelo que tem que passar. Alguns bloqueios acontecem e a gente acaba instalando, porque instalaram na gente, a gente fica perpetuando isso, né? Então não adianta se cobrar ou se julgar por causa disso, mas sempre trazendo consciência para a criança. Em vez de falar, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, explica o porquê. Porque eu tive uma aluna, num workshop que eu fiz, que era sobre dependência emocional, e ela é uma senhora de 60, ela vai fazer 70 anos agora, tem 69. E o que acontece? A fala dela parece uma criança. Por quê? Porque tudo para ela é feio. Não pode fazer isso porque é feio. Não, eu não faço isso porque é feio, não pode, né? Então, assim, sabe, ela trouxe muito, ela foi criada no interior, e os pais dela tinham muito isso, de não pode, é feio, é feio, é feio. E é errado, e não explica o porquê, os motivos por trás. Então, isso aí também causa um bloqueio. Você fala que não pode, que é errado, mas a pessoa tem vontade de fazer, e você não dá espaço para ela vai fazer o quê? Ela vai fazer escondido. E aí vai crescer com essa mentalidade infantilizada. De que tudo é feio, de que tudo não pode, mas não sabe as verdades por trás do que. Por que realmente não pode? Por que realmente é feio, digamos assim? Então, trazer consciência, né, ao nível ali da criança, né, trazer tudo o mais claro possível, mas explicar o porquê determinada coisa é certo, por que determinada coisa é errada. Porque por mais que a gente fale certo ou errado, o que é certo e errado para você não necessariamente é certo e errado na minha vida. Não necessariamente é certo e errado na vida do outro. E aí, aquilo que você ensina em casa que é certo ou errado, o coleguinha faz diferente. Por que o coleguinha faz diferente, os pais deles deixam e o dela não? É menino ou menina seu? Menina. Menina? Então, respondeu a sua pergunta? Sim, já clareou bastante. E aí já vai gerando outras, né? Como diz o Pablo, uma explicação já vai gerando outra, como por exemplo, a senhora vai, onde que a gente busca essas informações, né? Para conhecer melhor essa técnica, a senhora vai recomendar algum livro ou vai aprofundar mais o conhecimento nesse sentido também ao longo do tempo? Como que vai ser esse percurso? Vou aprofundar sim. Essa é a minha mensagem que eu quero trazer para o mundo, porque realmente é uma clareza muito grande. E eu trouxe eu recebi essa clareza, né? E isso fez tão na minha cabeça,
me libertou tanto que eu não consigo mais viver sem falar nisso. Então eu vou aprofundar. Mas no meu canal no YouTube, principalmente nos vídeos mais antigos, eu tenho aulas que eu explico individualmente como que se forma a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação, da traição, todos, né? Todas as dores. Eu explico os recursos que trazem. Claro que eu vou entrar ainda de forma mais profunda, né? Ao longo aí dos próximos dias, eu vou entrar em forma muito profunda, vou ensinar a resolver conflito, vou ensinar a desconstruir brigas. Eu vou falar também do excesso de peso, né? O excesso de peso é um aliado. Vou falar dos problemas que acontecem na nossa vida também, porque todos os problemas que acontecem na nossa vida, a gente acha que é problema, mas na verdade são oportunidades para a gente resolver uma ferida, para a gente curar uma ferida, para a gente curar uma dor. Tem problemas que acontecem na nossa vida porque os nossos funcionários estão querendo atender necessidades emocionais, no caso, estão querendo receber o salário deles ali, que é atender as necessidades emocionais, que a gente não dá conta de atender. Então, eu vou explicar por que a pessoa, sei lá, pega Covid, por exemplo, e tem gente que nem pegou Covid, vou usar o Covid por causa do que foi recente, a pandemia. Tem gente que nem pegou Covid, tem gente que pegou Covid, foi de levinho, foi de boa, viu como foi o meu caso, parecia uma gripe normal. Tem gente que pegou Covid, teve que ser entubado, e gente que pegou Covid e morreu. Por quê que aconteceu isso? Por que uma pessoa precisou disso, a outra pessoa nem precisou pegar? Por causa das necessidades emocionais. Vou dar um exemplo. Se a pessoa, ela se sobrecarrega, ela não sabe dizer não, e ela tá sempre, e ela acredita, por uns motivos que eu vou explicar mais para frente também, né, que ela entende que ela precisa cuidar dos outros, ela precisa ser útil para os outros, ela começa a pegar o problema dos outros para ela, querer resolver, querer, na sua melhor das intenções, né, de servir o outro, ela quer resolver o problema das pessoas, ela quer ajudar, e aí essa pessoa, ela começa a se sobrecarregar, porque ela não consegue dizer não, porque ela entende que ela precisa ser útil, e se ela não é útil, ela sente que ela não é digna de receber amor, e isso não é nem no nível consciente, é no nível inconsciente, porque essa pessoa está sempre atarefada, sobrecarregada, cansada. Aí o que acontece? Quando ela não aguenta mais, ela tem uma necessidade de descanso, de pausa, e ela tem a necessidade de cuidar da própria vida dela. Só que como ela tem ao mesmo tempo que ela tem essa necessidade de cuidar da vida dela, ela tem essa necessidade de ser útil para ser amada, quer dizer que ela não está atendendo essa necessidade sozinha, de se sentir amada, de se sentir preenchida. Ela está buscando no outro. E aí ela vai se sobrecarregando, se sobrecarregando, se sobrecarregando. E aí chega uma hora que como que ela vai conseguir dizer não sem ser uma pessoa ruim? Pegando um Covid, por exemplo, ou ficando doente. Por quê? Porque aí ela é forçada a parar, ela é forçada a descansar. Ela tem uma necessidade emocional, estou sobrecarregada. Lá dentro da cabeça dela, no painel de controle lá, os bonequinhos estão lá falando, poxa, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu preciso parar, eu preciso parar. Essa é a necessidade emocional. E aí a pessoa, por mais que ela saiba que ela precisa parar, ela não consegue dizer não, e ela vai se sobrecarregando, pegando o problema dos outros para resolver, e aguentando o lixo emocional dos outros. Aí o que acontece? Uma hora dá um curto, dá um pane, e aí ela acaba virando um imã e ela atrai esse tipo de situação. Ela atrai um Covid, ou ela atrai um acidente, e ela atrai situações onde ela se obriga a descansar. Por quê? Porque ela tem uma necessidade emocional de descansar, que ela está sobrecarregada, só que ela não atende isso de uma forma positiva, e aí ela acaba atraindo um problema para a vida dela. E no fim das contas, o problema não é um problema. O problema é algo que é para trazer alívio para a vida dela. O problema é um aliado, assim como o excesso de peso. Até no grupo lá, algumas pessoas falaram, não é o caso aqui, né, de quem está aqui hoje, mas no grupo lá foi falado, a Flávia tinha comentado do excesso de peso, e aí eu fiz uma enquete lá, quem tinha intenção, quem queria, né, e eu vou fazer uma aula sobre isso, explicando o excesso de peso, ele é um benefício para a pessoa, um aliado para a pessoa. Por quê? Porque está atendendo uma necessidade emocional que a pessoa não sabe resolver de outra maneira. Então, resumindo, doença, excesso de peso, problema, assalto,
qualquer coisa que aconteça na sua vida, todas essas coisas, elas estão na sua vida para atender uma necessidade emocional. A boa notícia é, quando você aprende a atender as suas necessidades emocionais de maneira que é como se fossem seus funcionários realmente. Você tem uma empresa com 5 funcionários. Quando você paga o salário deles em dia, né, e o salário justo pelo trabalho deles, o salário que eles, que foi combinado com cada um deles, combinado inconscientemente, né, mas o salário que cada um merece receber, você não precisa desse tipo de situação externa na sua vida. A gente é muito mais responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente é muito mais atuante na criação dessas situações do que a gente imagina. Às vezes a gente está lá pedindo para Deus, ai, Deus, me cura dessa doença, me livra desse problema. Só que o seu comportamento, nosso comportamento, né, está gerando aquela situação, aquela doença, aquele problema. E a gente está pedindo para Deus resolver. Só que Deus não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Se a gente quer algo de Deus, a gente quer que Deus ajude a resolver uma situação. A gente tem que querer, a gente tem que confiar o suficiente para entregar na mão dele e não ficar fazendo do nosso jeito. Porque se a gente fica fazendo do nosso jeito, teimando, fazendo de um jeito que não funciona, não tem como Deus fazer pela gente ou resolver a nossa situação. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Tanto que o mundo só está como está, porque Deus foi lá e falou para Adão, Adão, você é livre, faz o que você quiser. Aí o Adão e a Eva foram lá e comeram o tal do fruto, acabaram com tudo. Então, assim, a gente é muito mais autônomo, digamos assim, que às vezes a gente acha que tem situações que é só milagre mesmo, tem situações que é só Deus. Na verdade, Deus nos deu muito mais poder do que a gente conseguiu acessar. E com a análise corporal, a gente começa a ter uma noção bem poderosa dos poderes que a gente carrega e do quanto o nosso comportamento inconsciente, o nosso comportamento automático, que a gente aprendeu lá na infância sem questionar, e a gente repete até hoje, o quanto isso provoca as situações na nossa vida que a gente não gosta. Muitas das coisas que a gente não gosta estão ali acontecendo na nossa vida para nos satisfazer, para atender uma necessidade, para ser algo benéfico para nós. Porque a gente acaba virando um imã de coisas que para nós é benéfico. Por quê? Porque é uma necessidade que precisa ser preenchida. No caso ali da sobrecarga, que a gente estava falando. Cara, a pessoa ficar doente, nesses casos, é benéfico. Ela não consegue parar sozinha. Ela precisa de uma doença para poder descansar. Então, tem todos esses pontos, eu vou entrar mais detalhadamente. Mas até aqui, fez sentido? Se tem dúvida aí, ó, a Ana Paula, a Ângela não estão perguntando, o Cleidinei está perguntando aí, aproveita, Cleidinei, estou aqui para responder. Para mim, sim. Despertou foi mais a curiosidade ainda. Porque esse estado emocional, ele vai provocar uma certa debilidade no organismo para permitir, por exemplo, o ingresso desse vírus e ele conseguir agir. Como é que é? Apitou um negócio que não ouvi. Vai provocar uma debilidade o quê? Porque aí esse estado emocional, ele vai gerar vai provocar uma debilidade no organismo para fragilizar o sistema de defesa, por exemplo, para permitir o ingresso desse vírus, para esse exemplo específico. Isso reduziria, né, a imunidade, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim, pode seguir a programação aí, depois a gente vai compreendendo um pouco. Mas basicamente é isso, tá? E assim, tem um conjunto de livros muito legal, que é a Metafísica da Saúde, e tem uma terapeuta, na verdade ela já morreu, mas ela deixou algum legado aí, que é a Louise Hay, ela é americana, mas ela tem um livro que é Cure Sua Vida e Cure Seu Corpo, e assim, e eles, nesse conteúdo, né, nesses livros, explica a relação que tem uma dor emocional e a parte do corpo. E tem várias coisas que refletem, na verdade, né? Mas, por exemplo, um tempo atrás, eu me acidentei e machuquei meu joelho. E aí o joelho está relacionado a várias coisas. E ainda o joelho direito. Então, o nosso lado direito tem a ver com o masculino e com o nosso pai e com o dinheiro.
e o lado esquerdo tem a ver com o feminino, com a nossa mãe e com os relacionamentos. Isso aí tudo vai entrar também a fundo, né? O negócio vai ser poderoso. Mas o que acontece? Eu já estava emocionalmente, eu já estava quebrada, digamos assim. Não estava quebrada, porque eu não cheguei a quebrar o joelho. Mas o que acontece? Aí eu atraí uma situação na minha vida que o pneu da minha moto estourou no meio da estrada da BR e eu acabei caindo, a moto caiu em cima de mim. E olha só que interessante. Machucou meu joelho, mas não quebrou. Então, eu estava com uma necessidade emocional, mas não era a ponto de quebrar. Quebrar ia fazer um estrago muito maior. A minha necessidade emocional foi atendida simplesmente com aquele machucado ali. Era um cuidado que eu precisava receber. Era uma série de fatores, de situações que estavam acontecendo. E eu acabei atraindo essa situação de estourar o pneu da minha moto. Isso foi em 2019. Ainda não conhecia análise corporal. Mas uma série de fatores, né, dentro de mim que estava uma bagunça e eu acabei atraindo essa situação e refletiu. Então, tudo começa no nosso inconsciente, nas nossas necessidades emocionais, naquilo que falta nos nossos medos inconscientes, nas nossas inseguranças, que às vezes a gente acha que a gente está, nem tô com medo, e o inconsciente vai lá e te atrai uma situação, e aí você, poxa, reflete o medo, mas você, não, mas eu não tenho medo, é igual culpa. Não, eu não me sinto culpado. Eu não me sinto culpado por nada, mas aí você vai ver na sua vida financeira, você não consegue atrair mais dinheiro, você não consegue fazer mais dinheiro, você está sempre perdendo dinheiro, levando um prejuízo, um outro, porque muitas vezes é uma culpa inconsciente que você não tem. E que é inconsciente? Você não tem consciência, não está no seu radar cognitivo, né? Está registrado lá nas profundezas do seu subconsciente. E aí você acaba atraindo esse tipo de situação, por quê? Porque você se culpa por alguma coisa que aconteceu e que talvez você nem lembre, mas está o registro lá no seu organismo, no seu corpo, no seu sistema nervoso, no seu cérebro, e aí você acaba atraindo esse tipo de situação. Por exemplo, né? Até. Nossa, se for deixar isso aí, esse assunto assim, eu falo disso para sempre, se deixar a gente não sai daqui nunca mais. Pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos. Eu estou explicando aqui como que o formato do corpo molda a nossa mente. Aliás, como as dores que a gente passa do útero até os 5 anos de idade moldam tanto a nossa mente como o nosso corpo, os recursos que isso traz. E agora eu estou falando aqui das situações que a gente é muito mais... Nós, seres humanos, somos muito mais atuantes na nossa própria vida, nas situações que acontecem externamente, a gente é muito mais atuante nisso do que a gente imagina. A gente tem um poder de atrair situações, né, de criar, enfim, seja o nome que for, né, mas de ter situações na nossa vida para... E às vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus, resolve tal situação, cura essa doença. Mas é o nosso comportamento que está atraindo aquele tipo de situação. E tudo que acontece na nossa vida é fruto de uma necessidade emocional. Ou se as coisas que estão acontecendo na nossa vida estão boas, estão fluindo, a gente está crescendo, é sinal de que as nossas necessidades emocionais estão bem atendidas, estão supridas. E aí, os nossos funcionários, que é como se existissem 5 funcionários na nossa mente, é como se eles estivessem com o salário deles pagos. Agora, se as coisas estão ruins na nossa vida, se tem alguma trava, seja financeira, seja emocional, seja física, seja no que for, seja nos relacionamentos, se tem alguma coisa travando, é porque essas necessidades emocionais não estão atendidas, não estão devidamente atendidas, né? E eu vou explicar, eu estava falando aqui para o pessoal que eu vou entrar em vários assuntos profundos, então vocês se preparem para o autoconhecimento, porque vai ser uma enxurrada numa linguagem que vocês nunca viram, e uma clareza, eu não sei, a Claudinei estava interagindo aí comigo, a Ângela estava aqui também, e a Ana Paula estava aqui, quero saber se vocês têm alguma dúvida, e eu quero saber se trouxe clareza o que eu falei até agora. Vou falar, então. Tá me ouvindo? Tô. Bom dia. Bom dia. Cara, acabou comigo, né? Vai fazer 6 anos que eu fiz cirurgia bariátrica, perdi 50 quilos.
Entrei no pior ano. O ano passado, eu comprei, juro, mais de 8 mil reais em cursos que eu nunca terminei. E eu me propus a fazer o pior ano esse ano de verdade, mas já estou me boicotando. Mas eu comecei a fazer as corridas, porque correr é uma coisa que eu tenho 43 anos, então desde 98 é uma coisa que está no meu coração, sabe? Vejo a alegria da corrida. E aí, quando veio o desafio da corrida, eu falei, cara, agora é minha vez, eu vou fazer essa bexiga. E agora os meus joelhos estão doendo. Tem 5 dias que eu não vou fazer nenhum tipo de atividade física, porque o meu joelho está doendo, né? Aí você vem e fala sobre os pesos, sobre as dores. E eu também tenho uma filha de 8 anos, né? E falando sobre as crianças e esses bloqueios, como não bloquear, né? Como não bloquear. Às vezes eu me pego falando, não faz, não faz. Ela quer. Eu saí do meu emprego para poder dar atenção para ela e eu não dou. Não dou. Sabe? Eu sei que o externo acha que eu sou puta mamãezona, mas eu não sou. Tem hora que eu falo que assim, eu vou entrar pro quarto e vou me esconder de você, mulher. Deixa eu ficar quieta, pelo amor de Deus, né? E aí eu falo, não posso fazer isso, eu não posso bloquear essa menina, eu não posso, né? E aí você vem falando tudo isso essa hora da madrugada, a gente dá uma bugada, mas obrigado, viu? Tá assim, a gente tá bugando, mas tá dando clareza, tá ajudando. Obrigado mesmo. Ó, eu vou trazer alguns pontos aqui. Antes de tudo, vocês entrem no meu canal do YouTube e lá nos primeiros vídeos eu explico com detalhes isso aí. Claro que eu vou explicar mais profundamente, com mais detalhes nas próximas aulas, mas para vocês já terem uma noção desse negócio das dores, né? Das dores que nos moldam e como que funciona a nossa mente e tudo mais. Um outro ponto. Eu não vou conseguir fazer na ordem que você falou, mas um ponto que você falou. Você não pode ficar pensando, não posso bloquear minha filha. Porque senão você vai bloquear. Né? Então, não se cobre. Você é uma pessoa que é muito exigente. Né? Você tem um nível, uma régua de exigência lá em cima. E uma coisa que você falou me conectou à minha mãe. Porque a minha mãe tem essa visão de que ela também não é uma boa mãe. O externo acha. E ela não se acha. E, na verdade, ela não se acha porque ela não se reconhece, ela não reconhece todas as coisas que fazem ela ser uma excelente mãe. E você é a mãe que a sua filha precisa ter. Então, não se culpe por isso, tá? E assim, você é uma pessoa, como eu estava falando para a Ângela, você também tem essa questão, pelo menos o que eu estou enxergando aí pelo rosto, né? Que o rosto é 50%, que é cabeça, olhos, boca. Cabeça, olhos e boca, né? E aí, depois tronco, quadril e pernas, que a gente faz análise corporal. Mas pelo que eu já vi aí, você é uma pessoa, além de ser exigente, você é uma pessoa que se divide, você é uma pessoa que triangula, que a gente chama, né? Que é uma pessoa indecisa, dividida. Quando eu tô aqui, eu quero estar lá. Quando eu tô lá, eu quero estar aqui. Então, não adianta você querer focar 100% em uma coisa só, porque você não funciona assim. Você precisa realmente triangular, né, dividir a sua atenção. Só que divida a sua atenção não com duas coisas de extrema importância. Pegue algo que é muito importante e deixe parte, né, do seu gás para algo que não é tão importante assim. Sabe? Então, e quando você estiver fazendo algo, faça esse algo 100%. Naquele momento, se entregue. E aí, quando você estiver no outro lugar, você não vai ficar se preocupando com esse. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, vou falar duas coisas. Você falou que largou o trabalho para dar atenção para sua filha. Só que se você ficar só de mãe, só cuidando da sua filha, você vai pirar. Você tem muita energia, mulher. Você precisa direcionar essa energia para algum ponto. Então, vamos botar aqui filho e trabalho. Só um exemplo, tá? Quando você estiver no trabalho, esteja 100% no trabalho. Esquece a sua filha. Esquece que tem filha. Por quê? Porque não adianta você ficar pensando nela. Porque ela não está nas suas vistas, ela não está... O que ela está fazendo ou deixando de fazer não está sob seu controle. Então, esquece que tem filho e foca 100% no trabalho. Como se sua vida dependesse disso, é só o trabalho. A partir do momento que você está com a sua filha, esquece o resto.
dedica a sua atenção só para sua filha, tempo de qualidade, atenção só para ela, né? Para entender, para ouvi-la principalmente, né? Baixa a sua régua, a sua exigência. Se você baixa a sua exigência com você, naturalmente você vai baixar com outra pessoa. Mas, por exemplo, você é uma pessoa que tem a tendência de tudo que é aquilo que mostra sensibilidade, para você é mimimi, é vulnerabilidade, é frescura e deixa para lá. Isso vai ser sorrisinho aí, só confirmou, né? Então, assim, se você. Isso é reflexo do quê? De que você não aceita essa sua parte, a sua parte sensível, porque você acha que isso é fraqueza, isso é vulnerabilidade. Então, como que você vai aceitar em outra pessoa? Você não vai, você vai querer controlar tudo e todos. Então, quando você começa dando esses cuidados para você e permitindo você de sentir, sem se cobrar, sem se punir, quando você permite isso, aí o que acontece? As coisas vão fluindo, você começa a se aceitar e também a aceitar outra pessoa. Porque se você não aceita a sua sensibilidade, você jamais vai aceitar a sensibilidade da sua filha. Então, fez sentido? Bateu aí, né? Então, quando você estiver fazendo algo, você não se cobra de focar em uma coisa a vida inteira, porque isso não vai rolar. Nem para a Luzia, nem para você, nem para a Ângela. Cleidinei também não. E aí eu não estou vendo o rostinho dos outros aqui para dizer. Mas vocês, naturalmente, precisam de um plano B. Vocês precisam dividir a sua atenção. Só que se vocês dividirem a sua atenção com duas coisas que são extremamente importantes ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. E pior é que você tem a necessidade de triangular, de ter duas opções. Aí você vai lá e quer ter 10. Piorou a vida. Você não consegue nem fazer nem nada, né? Então, não adianta você se exigir foco 100% em uma coisa, porque você não está programada para isso, você não nasceu para isso. Tem gente que não nasceu para focar 100% em uma coisa só. É tanta energia que essa energia precisa ser extravasada para outro ponto. Né? Então, não bote duas coisas como prioridade. Duas coisas de prioridade alta. No exemplo aqui, eu falei filho e trabalho. São duas coisas que são prioridade alta na vida das pessoas. Então, pega filho e corrida, por exemplo, esporte. Porque o esporte é uma prioridade baixa. A não ser que você seja atleta profissional, o esporte não é uma prioridade altíssima. Então, sempre busque triangular em coisas de suma importância com algo que não é tão importante assim. Então, você tem a necessidade de triangular. Eu sou uma pessoa que tem 23% disso em mim também. O que acontece? Teve uma época que eu estava tão focada, eu tinha que focar tanto no que eu precisava fazer, que eu fazia o quê? Eu gastava essa minha necessidade de triangular e de ficar em dúvida no pintar o cabelo. Eu ficava, pinto o cabelo ou não pinto o cabelo? Pinto o cabelo, vou pintar. Aí eu me permitia ficar nessa coisa que eu queria pintar, mas ao mesmo tempo eu gosto dos meus branquinhos, né? E eu ficava lá, e eu vou pintar, não vou pintar. Vou pintar, não vou pintar. E, enfim, eu nunca pintava, mas eu ficava ocupando a minha mente com isso, por quê? Porque eu tinha que gastar essa minha necessidade diária de triangular com alguma coisa. Então, eu pegava em algo que era nada a ver, né? Não tinha relevância, tanto que até hoje não pintei, mas não tinha tanta relevância na minha vida, mas eu tinha uma necessidade de gastar aquilo. Então, eu gastava com essa coisa para eu conseguir direcionar a energia para aquilo que era importante. Faz sentido? Alguém tem dúvida? Alguém está boiando? Chegou aqui e não está entendendo nada? Esse fato de pintar ou não pintar o cabelo, ele estaria associado a uma necessidade de aprovação, a uma questão da autoestima? Como que eu poderia fazer essa leitura, assim, num primeiro momento inicial? Olha, no meu caso, era a questão de autoestima, né? E eu usei isso como uma ferramenta, na verdade, porque era algo que não era uma prioridade na minha vida, mas porque eu não pintava o cabelo já fazia alguns bons anos. E aí passou um tempo, eu pensei, eu vou pintar, cansei do branco. Porque eu sempre tive esse charme aqui, meu cabelo, antes eu virava para um lado, eu era jovem, agora já tá ficando branco também. E eu virava para cá e tinha o meu charme, né? Que eu falava que é o meu charme, né? Que meu branquinho. Aí o que acontece? O ano passado, eu me deu a louca e eu pintei. Depois de anos sem pintar, eu fui lá e pintei.
E depois que eu pintei, eu gostei, porque eu fiquei mais jovem e tudo mais. E aí, mas ao mesmo tempo, eu comecei a sentir saudade do meu branco, porque eu gosto realmente do meu cabelo branco. E meu cabelo era mais curtinho na época, agora que ele tá crescendo. Eu usava o cabelo bem Joãozinho. Isso aí é um outro bloqueio que eu venci, porque eu tenho eu tinha um bloqueio, né, desde de adolescência ali, e se intensificou há 11 anos atrás, quando meu filho faleceu. E eu vesti uma armadura realmente, então eu usava roupa masculina, eu usava até cueca, para vocês terem noção. Meu cabelo era bem batidinho, bem curtinho mesmo. Algumas vezes já cortei de pelar o copo aqui, ó, na volta, deixava só um pouquinho aqui em cima. Então, e isso era uma armadura. Hoje, depois de anos e anos, que eu comecei a usar batom de vez em quando, comecei a botar roupa feminina, usar rosa, que eu nunca tinha usado. Voltei a usar calcinha, sutiã. Antes eu usava top e cueca, olha só. Então, também um bloqueio que eu pensei, nossa, tem tanta coisa para compartilhar com vocês. Eu fico pensando assim, ó, a questão da armadura, da força, né? Porque aqui, como a gente enxerga a nossa mãe, é como a gente enxerga todas as mulheres. E como a gente enxerga o nosso pai, é como a gente enxerga todos os homens. Inclusive, como a gente enxerga nós mesmos. Então, eu tinha uma visão de que a minha mãe era fraca, minha mãe era frágil. E eu tinha uma visão de que meu pai era uma pessoa que não era confiável, não dava para contar com ele. E quando na hora de pega para capar, ele deixava na mão. Essa era a minha interpretação, né? Hoje eu vejo que eu interpretei um monte de coisa tudo errado. Mas na minha visão de criança era assim que eu via as coisas. E aí o que acontece? Pelas minhas experiências, eu era a filha mais velha da minha mãe. Meu pai tinha um filho no primeiro casamento, mas da minha mãe e do meu pai eu era a filha mais velha. E aí eu ajudava a cuidar dos meus irmãozinhos, eu ajudava minha mãe com um monte de coisa. E aí eu era aquela pessoa que entendia que precisava ser útil para ser amada. Juntando tudo isso, eu me sentia responsável por cuidar da minha mãe, por fazer a minha mãe, por realizar. Por exemplo, a minha mãe, quando eu tinha 13 anos, eu fazia teatro, aula de teatro. Comecei fazendo na escola e depois eu fui fazendo um contraturno, fazia à noite, num outro local. E a minha mãe queria voltar a estudar. E o meu pai começou a encher o saco. Ah, não, porque não vai, porque isso, porque aquilo. E a minha mãe falou assim, a minha mãe pediu para eu sair do teatro, porque se eu não saísse, ela jogou a responsabilidade para mim, consciente ou inconsciente, sabe? Ela precisava resolver e ela só via em mim aquela pessoa que ia ajudar ela. E aí ela falou assim, eu preciso que você fique com seus irmãos e tal, não sei o quê. Ajuda a mãe. E eu tinha essa coisa de ter que servir. Então eu abri mão de algo que era muito importante para mim para fazer aquilo, porque eu tinha essa sensação de que eu precisava cuidar e proteger da minha mãe. Cuidar e proteger a minha mãe. E aí, enfim, tudo isso, juntando essa visão que eu tinha de que as mulheres eram frágeis e de que os homens não dava para contar com eles, eu pensei, eu aqui não quero nem ser frágil, nem ficar dependendo de homem na minha vida. Aí o que eu fiz? Eu virei o homem, né? Claro que foi um processo, desde a infância, foi mudando. E quando meu filho faleceu, porque até a adolescência eu era mais ou menos, eu não chegava a usar cueca ainda nessa época, mas quando meu filho faleceu, aí foi onde eu vesti total aquela armadura. Agora eu não dependo, porque aí, para contribuir, né, o pai do meu filho, quando eu soube que eu estava grávida, ele sumiu, fui reencontrar ele, meu filho já estava quase fazendo 1 ano de idade. Então, assim, tinha tanta situação que, para reafirmar aquela crença que eu tinha, que não dava para contar com os homens. E aí isso reforçou que eu que tinha que ser o homem da história. E aí, quando meu filho morreu, aí é mesmo que eu não quis mais saber de homem na minha vida. Então, todas as nossas experiências vão nos moldando. E agora, de agosto para cá, agosto de 2022, foi a primeira vez em mais de 15 anos que eu usei batom. Foi a primeira vez em mais de 10 anos que eu botei uma roupa feminina, que eu botei uma calça mais ou menos lá, uma blusa mais justa, e botei sutiã com bojo. Então, assim, e hoje eu já ainda não tô 100%, né? Mas eu já não uso mais nada masculino. Só umas camisetas de vez em quando para ficar em casa, assim. Mas eu não tenho mais aquela. Agora eu uso short curto, que antes eu não usava short, eu usava bermudão
sabe, até o joelho, assim. Usava tênis, era um menino mesmo, assim, era um menino. E faz pouco tempo que eu tô nesse processo de volta. E o meu cabelo simboliza isso também. Meu cabelo, ele, desde então, eu deixei ele crescer. E ele tá até meio bagunçado, meio sem corte ainda. Mas eu tô curtindo ele. E é interessante ver o processo de trás para frente, né? Porque antes meu cabelo era grande, eu fui cortando, até ter coragem de usar ele bem Joãozinho. E depois, e agora, né, no caso, ele foi crescendo, e foi interessante porque, se vocês olharem o vídeo que eu postei ontem, lá da cantoria e tudo mais, lá no finalzinho, eu tava com o cabelo bem mais curtinho. Ali ele já tava meio que começando a crescer, mas ó, se vocês olharem a minha roupa ali, era um menino. E prestar atenção. Agora eu já sou bem diferente daquele vídeo ali, por causa do cabelo, por causa das roupas que eu tô usando. E aí é interessante, né, porque eu comecei a me ver no espelho, comecei a ver, porque até então, eu me olhava no espelho e não me enxergava homem, porque eu nunca tive a pretensão de ser homem, de fato, né, eu não me enxergava homem, mas eu também não me enxergava mulher, eu me olhava e me enxergava um ser humano, simples assim. Eu olhava, tipo assim, não sentia nem homem nem mulher. Eu olhava para mim e eu não sentia nada. Eu só sentia uma coisa estranha, porque era... Sabe, eu não sei se você já aconteceu com vocês, mas quando eu peguei Covid, eu não senti o cheiro. Cheirava o negócio, mas não sentia o cheiro. Era a mesma coisa quando eu me olhava no espelho, assim, ó. Não via nem homem nem mulher, não, sabe? Não é doce nem salgado, não é quente nem frio. É algo que, sabe, não tem nada ali. Tô vendo, mas não tô sentindo nada. E aí, quando eu comecei a me permitir, eu falava para mim, para minha mulher interior, né? Eu falava, pode aparecer, pode confiar. E aí, aos pouquinhos, foi o cabelinho e tal. E eu comecei a ver o processo de trás para frente, né? Que agora é um processo que era grandão e eu fui cortando. E até o peso no meu semblante. Nossa, eu vou contar ainda essa história para vocês. Mas, assim, outra pessoa, tá? São duas pessoas. A pessoa que eu era e a pessoa que eu tô me reconectando agora, né? Com a minha essência de verdade. E tudo isso só foi possível depois que eu me conheci. E até eu ter clareza de que tanto a homossexualidade como essa armadura que eu usava não era parte da minha essência, era fruto de um bloqueio emocional, porque sim, a homossexualidade é fruto de um bloqueio emocional, eu achava que eu era aquilo, era a minha essência. Eu não entendia que não era normal eu me olhar e não me enxergar como nem homem nem mulher. Né? Se eu me enxergasse como homem, também não seria normal, né? Porque eu nasci mulher, corpo de mulher, e, enfim, não vou entrar em polêmica aí, mas essas pessoas que têm distorção de gênero e tudo mais, isso é tudo fruto de bloqueio emocional e distúrbio de autoimagem. Desculpa, era exatamente essas análises que eu já estava me interrogando aqui ao assunto, que já levou a esse outro gancho aí, né, de exploração. E aí já começa a gerar mais questionamentos, né, para busca de... Mas isso bacana. É bom. Questionar é bom. Sabe que direto acontece, né? Chegam pessoas assim, porque eu faço atendimento individual, né? Aí as pessoas chegam assim, Brenda, me indicaram você e tal, porque eu fiz 40, 50 anos, e eu comecei a me questionar, minha vida tá tão bagunçada, comecei a questionar tanta coisa, eu falo, mas graças a Deus você começou a se questionar, porque se questionar é bom. Criança questiona a todo momento. Por que a gente para de questionar? Porque a gente pergunta um negócio, porque sim, por que não? Porque é, porque é bonito, porque é feio, porque é errado, porque pode, porque não pode. Não explicam as coisas, aí volta lá naquele ponto do início, Cleidinei, que a gente estava conversando. Não adianta explicar certo, errado, é bonito, é feio, faz, não faz, pode, não pode. Não, tem que entender o porquê, o motivo por trás. Mas aí é tanta poda, que a gente acaba desistindo de perguntar. E a gente acaba aceitando aquilo dali. E quando a gente começa a se questionar as coisas, é sinal de que a gente está despertando. Então, se questionar é muito bom. E quanto mais perguntas a gente tiver, se a gente está em dúvida, é porque a gente tem perguntas. E fazer pergunta é bom. É bom a gente ter mais perguntas do que respostas, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um repertório aí, eu já passei por tanta coisa, mas eu tenho um repertório aí para trazer muitas respostas, mas eu ainda também tenho muitas dúvidas, muitas perguntas aí dentro de mim e níveis que eu quero alcançar, né? Então, nunca parem de questionar. Nunca parem de questionar, de ir atrás, de buscar,
E eu tenho certeza que aqui vocês vão encontrar respostas num nível assim, ó, que vocês nunca viram e vai ser. Eu gosto assim, ó, claro, rápido e objetivo. É prático. É assim, não precisa acreditar em mim. Testa. Funcionou, você vai sentir o resultado. Aliás, fez, você vai ver que funcionou, você vai sentir o resultado. E simples assim, não precisa acreditar em mim. Eu não quero que ninguém acredite em nada em mim. Eu sempre falo, nem acredite. Não quero que acredite. Só faz, experiencia e depois a gente conversa. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vai. Quem chegou aí depois aí tá meio perdido no assunto, conseguiu acompanhar? Pode falar, Rosiane. Brenda, bom, pode a Rosiane falar, depois eu pergunto. Não, só, assim, gratidão, né, por esse compartilhamento seu. Eu me atrasei porque eu esqueci do horário de verdade, mas, assim, a gente, na verdade, nunca está atrasado, a gente sempre escuta e vivencia o que a gente tem que vivenciar, né? E é maravilhoso, me conectei muito com você, com a sua mensagem. E o meu propósito é esse, assim, exatamente, ser autêntica e ser verdadeira, ser quem a gente é, gente, porque a gente tenta imitar as pessoas ou tenta se moldar numa teoria e a gente acaba fugindo da nossa identidade. Então, gratidão pela sua vida. Amém, obrigada. Ó, só... Não, pode falar, Luzia, pode falar. Não, eu só ia te perguntar uma coisa, como eu também atendo e a gente depara com uma diversidade aí de situações, eu ia te perguntar, enquanto você estava aí mais conectada com a aparência e comportamento masculino, você chegou a sentir alguma atração por pessoas do mesmo sexo? Na verdade, eu sou casada com uma mulher Hum. e desde que comecei com 16 anos de idade, começou a me despertar o interesse. Foi quando eu beijei menina pela primeira vez. Mas ainda eu passei por uma fase de bissexual, né? Ah, eu quero ficar com menina, mas eu também quero ficar com menino. Mas depois que... Aí quando eu engravidei, né, que era de um namoradinho lá da adolescência, eu acabei ficando em tempo sem ficar com ninguém, 0, 0, 0. Aí quando meu filho tinha, acho que por volta de 2 anos, eu tive um namoradinho, né? Eu namorei lá um rapaz, e aí depois que eu namorei ele, e em seguida meu filho faleceu também, e aí eu não fiquei mais com homem. Mas foi fruto de bloqueio. Hoje, eu tenho uma relação tão de intimidade, tão de crescimento, tão de unidade com a minha esposa, que eu não me vejo assim, eu não tenho atração por outra pessoa, nem homem, nem mulher, nem nada, assim. Mas... Você está bem com ela? Sim, porque a gente tem uma relação aberta, uma relação, assim, aberta de... A gente não briga. Quando tem algo que tem gera algum desconforto em cada um de nós, a gente conversa, a gente busca entender. E eu sempre trago assim, ó, aquilo que eu falo pro outro serve 2 vezes para mim. E aquilo, a pessoa que despertou algo em você, a situação ali despertou algo em você, não foi aquela pessoa que fez algo, é que ela teve algum comportamento que cutucou numa ferida sua, que está aberta desde lá de trás, que talvez você não tenha consciência. Então, a gente nunca projeta uma na outra a questão de culpar de alguma coisa, o que você fez, o que você deixou de fazer. Não tem essa cobrança. Inclusive, esse processo, porque é um processo desconhecido para mim, de voltar para minha feminilidade, para mim, assim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque isso é um fruto de um bloqueio emocional. Eu não sei o que vai acontecer. E a gente tem essa relação, ela tá comigo, porque também, imagina, eu era um menino olhando, né, me vestindo e tal. E aí eu comecei a mudar, e ela tá comigo em todo esse processo, né? Ela me ajuda até a me entender. Ela é terapeuta também, ela é terapeuta sistêmica, e ela me ajuda a entender isso aí, e a gente está assim, ó, a gente está no desconhecido, a gente não sabe o que vai ser. Quando a gente vencer 100% dos nossos bloqueios, né, o bloqueio tem fases, né, na verdade, sempre vai existir, o bloqueio são camadas e camadas e camadas, mas
se um dia chegar de eu vencer 100% esse bloqueio da homossexualidade, o nosso relacionamento vai ser afetado. E a gente está junto com isso. Então, assim, eu tô aqui para... Minha prioridade é cumprir aquilo que Deus me chamou. É redescobrir a minha essência 100%. Custe o preço que custar, né? Mas, por enquanto, a gente está aí firme e forte, graças a Deus. É uma pessoa que eu nunca tinha tido um relacionamento assim antes, e realmente é unidade. É aquele relacionamento que, se for um dia para acabar, ou é porque uma de nós vai morrer, ou porque realmente Deus tem algo melhor para nós, né, dali em diante. Mas, fora isso, a gente está firme e forte. E uma coisa que a Rosiane falou, que eu queria falar, uma frase que eu sempre falo, que eu não estou nem antes, nem atrasada, nem adiantada. Estou no tempo certo que eu deveria estar. Cada um vai estar onde tem que estar, porque imagina lá o pessoal do 11 de setembro, lá, o pessoal que se atrasou, não estava atrasado, estava no tempo certinho. Se tivesse chegado na hora, estava lá caído junto com os prédios, né? Então, Eu mesma não tinha visto ainda que ia acontecer esse momento. não tinha? Não, é porque são tantos grupos e tantas coisas, né, na rede social que a gente passa todo dia por elas, que eu acabei, passou por mim despercebida essa mensagem aí que ia acontecer esse momento. Tá, mas que bom que você chegou. Eu quero ver com vocês, assim, eu vi que bastante gente chegou ali por 7 horas. Vocês acham que 7 horas é um horário melhor? Eu estou fazendo testes ainda em questão aos horários aí, mas eu quero... Tem tanto conteúdo que hoje eu quis mais contar um pouco, conhecer vocês, quis me apresentar melhor aí, até para mostrar como que eu vou ajudar vocês, né? Porque vocês estão ali no grupo, vocês estão se desafiando. Eu vou falar a verdade que eu estou me divertindo com os vídeos aí da Tarefa 2. Eu estou me divertindo, estou achando muito interessante. Estou muito orgulhosa de todo mundo que está fazendo, está se desafiando. Cleidinei lá, foi lá no trono ontem, lá. Eu morri de rir, eu adorei. Então, assim, eu estou fazendo desafios. Esse desafio foi bem desafiador. O de ontem, eu acredito que tenha sido. Então, assim, é uma relação que tem que ter confiança, né? Então, quis hoje mais me apresentar, mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço, para vocês entenderem como que eu vou ajudá-los, né? Buscar a causa da causa dos problemas. Por que uma situação, levei um prejuízo financeiro, bateram no meu carro, peguei Covid, sei lá, quebrei a perna. Por que essas coisas acontecem? Qual é a causa por trás da causa? E Covid? Porque o vírus me pegou. Tá, mas por que o vírus te escolheu? E não escolheu o peguinha do lado? Vocês já conheceram famílias aí que, morando na mesma casa, um pegou e o outro não? Eu sou um caso desse, viu, Brenda? Minhas filhas e minha neta tiveram Covid 2 vezes, e eu convivendo no meio delas. Eu fiz 6 testes, porque eu tenho rinite e tal, né? Cada vez que ia ao médico, fazia teste. E não peguei Covid nenhuma vez. Pois é, como que isso é possível? Se o vírus pega no ar, não sei o quê, e lá convivendo junto não pegou. Aí é fruto de necessidade emocional. Você, Luzia, não tinha necessidade emocional que elas tinham. Elas precisavam, de repente, aí, ser cuidadas, não sei, né? Estou só divagando. Mas estavam precisando receber uma atenção, receber um cuidado. E interessante para quem tem filhos, se o seu filho fica doente seguidamente, ou se está sempre se metendo em confusão, ou está acontecendo sempre alguma coisa ali, isso é um sinal de alerta, tá? Sinal de que essa criança não está recebendo atenção. A criança nasceu para ser cuidada, amada e protegida. Então, se o cuidado, o amor e a proteção, a criança não está percebendo que ela está sendo amada, cuidada e protegida, ela vai acabar atraindo esse tipo de situação, aí vai cair, vai quebrar o pé, vai machucar, vai ter um acidente, vai brigar com um coleguinha na escola, vai ficar doentinho. Por quê? Porque quando eu entrar na parte de dependência emocional, que eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que tudo é reflexo de uma necessidade emocional não atendida, e a criança, ela acaba priorizando ali, ela acaba se colocando
atraindo ali situações, né, onde ela é prejudicada para ela ter uma migalhinha ali de atenção, de amor, de cuidado, de proteção. E isso é ruim, porque aquilo que a gente aprende na infância é o que a gente repete por toda a nossa vida. Quem nós somos hoje é aquela criança que a gente foi um dia que cresceu. Com as mesmas, a gente lida com as emoções do jeito que nos ensinaram lá, mesmo que não tenham ensinado assim, você precisa lidar desse jeito com as suas emoções, mas se você era uma pessoa que, quando sentia algo, você era criticado, julgado, humilhado, sei lá, o que acontece? Você hoje vai querer reprimir suas emoções. Se lá na infância você tinha uma emoção, uma situação, você ficava se lamentando daquilo, você recebia atenção, hoje você é uma pessoa, entre aspas, mimizenta, que só fica lá resmungando da mesma situação e não faz nada para mudar. Se você entendeu que quando você tinha uma situação desconfortável, você tinha que ter foco em outra situação, em outra coisa, hoje você é uma pessoa que, quando uma situação causa desconforto, você procrastina aquilo, deixa para depois e foge daquilo que não. Então, a gente está repetindo todo o tempo aquilo que você aprendeu lá na infância, porque é um comportamento automático. A gente não tem consciência dele. Nosso inconsciente, ele é muito maior do que o nosso consciente. Então, tem muita coisa que é automática na gente. A gente precisa, a consciência nos dá controle. Então, a gente precisa cada vez mais percebendo, olhando, e a gente precisa ter coragem para olhar para as nossas dores. E esse é a proposta do desafio, né? É, claro, vencer, né, os certos níveis ali, mas a maior proposta que eu trago aqui para vocês é um convite para olhar para as suas dores. Vai doer olhar para as dores? Vai, mas eu garanto que vai curar. Por quê? É igual uma ferida, um machucado ali. Quando você machuca e rala o joelho, ou vamos botar o joelho, né? Você vai lá, rala a perna lá. Caiu, machucou, ralou a perna toda. Você tem duas opções. Ou você limpa e vai parecer que está doendo mais, mas na verdade está limpando. Ou você só deixa aquilo lá, não, tá doendo, vai limpar, vai doer, não vou mexer, deixa assim. E aí, se você deixar assim, deixar sujo ali, aquilo dali com o tempo você vai até conseguir caminhar, vai meio que mancar, mas vai conseguir caminhar. Mas aquilo dali vai começar a infeccionar, aquilo dali vai começar a prejudicar o corpo. E aí, você vai mancar cada vez mais, até que um momento você vai ter que amputar aquela perna, dependendo do nível que chegar. E é o que a gente faz com as nossas emoções. Até uma dorzinha aqui, não, deixa pra lá. Não, se eu mexer aqui, vai doer. E a pessoa fica querendo evitar essa dor e acaba que tá gangrenando. Ali, o coração tá gangrenando ali, de tão machucado que tá. E a proposta é limpar. Vai doer limpar? Vai doer. Eu não tenho anestesia para isso, não. E pelo contrário, a gente tem que parar das anestesias. Hoje, a gente vive numa geração que é remédio para tudo, é anestesia para tudo, ninguém quer sentir nenhuma dorzinha. E a gente só vai conseguir se curar quando a gente realmente olhar para essas dores e limpar essas feridas. Porque senão a gente fica nos machucando todo dia um pouquinho, repetindo aquelas situações que a gente não gosta, mas a gente vai relevando. Alguém aqui lida com seus problemas ou não? Quem lida com os problemas, levanta a mão. Porque eu fiz um vídeo lá que problema não foi feito para lidar. Você lida com o problema, se você pegar seu problema, meu probleminha, vamos passear por aí. Não, o problema foi feito para ser resolvido. Tem gente que lida com o problema como se fosse um objeto de estimação, né? Exatamente. E o que acontece? Você não sai daquele nível. Por quê? Porque você tem que resolver aquele problema para ter um problema maior ainda. Por quê? Porque é igual eu jogava Super Mario quando eu era criança. E era assim, cada fase era uma fase mais difícil que a outra. E depois de várias fases, tinha lá, um ciclo de fases, né? Tinha lá o poderoso chefão, que era o bloqueio master. Aí eu passava por aquele bloqueio master, aí eu liberava um outro território ali do joguinho, né? E aí eram outros níveis de desafio. E a vida é assim. Se eu fico presa num problema só, não resolvo ele, fico só empurrando com a barriga, o que acontece? Eu nunca cresço, nunca avanço de nível. E tem muita gente não avançando de nível. Inclusive, tem muita gente aqui pegando o problema dos outros para resolver. E quando você pega o problema dos outros para resolver, igual abdominal. A pessoa que quer a barriga tanquinho, você que está fazendo abdominal por ela.
Então, a gente tem que aprender, a gente vai aprender também a dizer não, porque cada um tem seus problemas, cada um tem que resolver seus próprios problemas. Quando você resolve seu problema, você sobe de nível. E quando você resolve o problema do outro, você não resolve o seu e você impede que o outro cresça. Os dois perdem, você e outra pessoa. Então, a gente vai trabalhar muito esses pontos aí. E eu quero agradecer aí a presença de todos. Eu vou fazer... Esse aqui foi só uma introdução, uma visão geral. Mas agora, acredito que hoje é terça, né? Acredito que quinta-feira ou sexta eu já vou fazer uma outra aula. Aí eu vou pegar um tema certinho, vou trazer para vocês. E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. O que vocês estão achando? Quero saber bem aí, se vocês puderem compartilhar o que vocês estão achando do desafio, o que vocês estão achando e acharam aqui da aula de hoje. Porque eu estou aqui para servir vocês. Ficou alguma dúvida? Ficou tudo claro? Quem vai me dar um feedback? Ô, Brenda, eu queria embora falar do... tenha chegado atrasado, eu achei muito bom. Oi? Embora eu tenha chegado atrasada, né, no encontro, mas eu achei muito bom, a fala muito relevante. Ficou claro para você? Muito. Bom. Quem que ia falar? Do horário, porque eu entro no trabalho 7h15, só que eu moro em outra cidade, né? Uhum. E aí, eu acho que o horário da noite lá que você tinha colocado, eu achei interessante, que aí eu queria participar, sim. Uhum. Mas se for de manhãzinha, assim, umas 6h30, eu não consigo, porque aí eu levo 20 minutos para chegar no meu serviço. Ah, entendi. Eu estou fazendo testes ali. Na enquete que eu fiz ontem, acho que 10 pessoas tinham botado de manhã. Só que, e os outros tinham sido 4, 2, 3. Só que juntando, somando todo mundo que botou em outros horários, meio que empatava. Então, eu vou fazer algumas aulas, eu vou fazer à tarde para testar, e algumas aulas eu vou fazer à noite. Mas, eu estou testando aqui também, hoje é a primeira vez que eu estou usando aqui o Google Meet. Eu vou estar gravando, e dando tudo certo, eu vou postar, tá? E eu vou disponibilizar lá no grupo. Então, até importante a interação, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém que vai assistir gravado e não tem oportunidade de perguntar, né? Então, por isso que eu gosto da participação e eu gosto tanto de olhar os rostinhos de vocês. Eu prefiro muito mais fazer uma aula assim do que fazer no Instagram. O Instagram é só número ali, de repente as pessoas fazem comentário, mas eu gosto de ver o rostinho das pessoas aí e gosto dessa interação, de conversar. Sou comunicativa, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu tô amando isso aqui com vocês. E eu tô muito orgulhosa que esse grupo é muito presente, participativo. Eu tô amando vocês lá, cumprindo os desafios. E continuem assim. Se alguém tem mais alguma coisa para colocar aí, por favor, fique à vontade. Você falou uma coisa aí agora que é o meu desafio. Eu não tenho dificuldade para conversar com as pessoas assim ao vivo. Mas eu pegar, por exemplo, fazer uma live ou um vídeo no Instagram, para mim já é desafiador, porque eu não estou vendo ninguém, estou vendo só a mim mesma. Então, eu tenho mais... para mim é mais desafiador falar assim, sozinha, eu e a câmera. É bom pedir interação. Ali, vídeo eu também não gosto muito de gravar. Eu gravo, ontem gravei ali vídeo para vocês, gravo de boa, mas minha preferência é olho no olho. E gosto do Instagram também, porque o Instagram dá para perguntar, as pessoas vão interagindo com escrito, né? Mas Sim. Na escolha 100%, escolha, se tiver que escolher 10 vezes olhar o rostinho, eu prefiro também. Mas assim, por mais que seja desafiador, e eu achei muito interessante você falou a palavra desafiador. E eu gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque quando a gente fala, é difícil, toda dificuldade, atrás da dificuldade tem um esforço. E atrás de um desafio tem uma recompensa. Então, ser desafiador é bom. Quando você vence esse desafio, você se sente recompensado. E você precisa também se recompensar. E esse é um ponto que eu não sei se todo mundo já acompanhou lá no grupo, mas um ponto que eu trago bastante é recompense-se. Se venceu um desafio, se dê algo que você gosta, né? Algo que seja equivalente ali, proporcional. Porque é muito importante a gente ensinar o nosso cérebro lá na infância, a gente tem que fazer as coisas pelos outros. Agora a gente tem que fazer por nós mesmos.
E a gente tem que nos pagar, nos recompensar. E claro que eu vou, ao longo aí dos próximos dias, eu vou entrar mais profundamente aí nas necessidades emocionais para a gente atender e recompensar essas necessidades de forma que a gente se sinta cada vez mais preenchido, cada vez mais confiante para fazer o que precisa ser feito. Porque a base é toda essa, a gente precisa se sentir confiante. Quando a gente tem confiança em nós mesmos, não tem bloqueio na vida que nos segura. Alguém tem mais algum ponto aí que queira compartilhar? Com relação ao horário, para mim também é mais interessante na parte mais cedo ainda, ou, no caso, à noite, como a Rosiane também colocou, mas como mencionou que vai ficar disponível a gravação, então acredito que vai ajudar bastante. E com relação à abordagem, assim como um todo, a gente está gratificado, é gratificante, né, gratidão mesmo por estar colocando a serviço, né, a transbordar. E essas situações mencionadas só mostram aí campos de oportunidade para a gente estar, inclusive, transbordando cada vez mais, né? Gratidão. Agora eu quero propor para vocês, eu tenho que lembrar de fazer essas coisas, né? Eu quero tirar uma fotinho aqui. Se vocês puderem tirar um print, gostaria que vocês, se puderem lá, marcar no Instagram. E, inclusive, o desafio de hoje ali, eu vou pedir para vocês botarem o Insta de vocês. Eu vou querer marcar vocês lá no Insta também. E vamos mostrar para o povo, né, que está rolando isso aqui, para chamar o povo para vir com a gente e para desbloquear também. Então, vamos tirar uma fotinha aqui. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não está muito bom esse negócio, não. Acho que deu. Aí eu vou postar lá no Insta, e aí se vocês puderem lá curtir, comentar, compartilhar, né? Bora, Bill. Legal. Gente, espero que tenha contribuído. Muito obrigado. E isso aqui não é nem o tá? Isso aqui é só o amendoinzinho da entrada, tá? Isso aqui não é nada ainda perto daquilo que há de vir. Tem muita coisa aí para transbordar. E no Instagram, quando a gente for postar alguma coisa, vamos botar a hashtag transbordar para transformar. Quero trabalhar essa hashtag aí que eu acabei falando lá no grupo, achei muito interessante. Já criei essa hashtag aí para a gente fazer esse movimento. E realmente a gente tem muito que contribuir na vida de outras pessoas. E se preparem, vai ter desafio aí para vocês transbordarem também, muito em breve essa semana aí. Fechou, gente? Gratidão, Brenda. Muito, muito bacana. Valeu a pena. Obrigado. Beijo. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Bom feriado, né? Bom feriado. Isso mesmo, bom feriado.